As eleições presidenciais já têm datas definidas, mas antes deve acontecer as eleições para o Conselho Deliberativo. Quem é o candidato? Com uma proposta muito importante para a Grêmio e Arena. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixou o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. As eleições presidenciais já têm datas definidas. Depois das eleições para o Conselho e também para entender um pouco o cenário de quem iria candidato e tendo Odorico e Calef como os mais fortes a serem os candidatos, agora então as datas já estão definidas, tá? A informação que quem trouxe foi o Calhau Dornelles. A primeira eleição, e a mais importante, é 30 de outubro, tá? Por que mais importante? Vamos lá, rapidamente aqui explicando como funciona. Agora, então, com as eleições do Conselho, as chapas com as cadeiras do Conselho definidas, vamos para as eleições presidenciais. Para um candidato ser eleito a presidente, ele tem que fazer 20% dos votos do Conselho. Estamos falando de cerca de 300 conselheiros aí que votam, então tem que fazer 20%, tá? Se somente um candidato fizer esses 20%, ele é eleito automaticamente. Porém, se 2 ou mais candidatos tiverem estes 20% mínimos, aí a gente vai para o pátio onde torcedores sócios votam, tá? Então, tem isso definido. Dia 30 de outubro, essas eleições no Conselho, e dia 8 de novembro, então, uma possível eleição para os sócios, caso 2 ou mais, então, vão para o pátio, tá bem? Então, essas eleições acontecem em 30 de outubro e são presenciais, tá? Então, tem vários conselheiros que moram fora de Porto Alegre, por exemplo, que participam das reuniões, quando tem as reuniões do conselho, online. Então, tem que fazer essa logística para vir votar, e é muito importante, tá? Porque alguns conselheiros podem fazer a diferença nessa votação, né? A gente sabe como é que funciona isso, então... Nesse quesito aí é muito importante todos estarem presentes, os 300 aí, para votar. Claro, algum provavelmente daqui a pouco, por questões de compromisso, questões de logística, pode não aparecer, mas pode prejudicar então nas eleições o seu candidato. Então a gente vê a importância que é de não ter o voto online, somente presencial do Conselho, que acontece dia 30, e aí então, se 2 ou mais passarem, os sócios terão direito. Em 2022, por exemplo, passou, né? O sócio votou entre o presidente Roberto Guerra e o candidato Odorico Hurman na época, e quem venceu foi o Guerra. Então já temos as datas definidas, 30 de outubro e 8 de novembro, caso precise, tá bem? Bom, mas antes disso, a gente tem uma eleição importante que é do Conselho Deliberativo, tá? E a informação que trouxe o Gabardo, Eduardo Gabardo, lá em GZH, é que tem já o candidato, tá? Candidato e vice, tá bem? O candidato em questão, Felipe Jardim, tá? Da chapa de Celso Rigo, e seu vice, Márcio Floriano Júnior, tá? As eleições devem acontecer ainda neste mês de outubro, e é aquela renovação que sempre tem, né? Hoje o atual presidente é o Alexandre Bugin, agora então vai passar para uma nova eleição, e temos o Felipe Jardim como único candidato por enquanto, tá? A tendência é que deve ser o único, tá? Para deixar muito claro, mas por enquanto é o que temos de candidato. E ele tem uma ideia, uma proposta importante para a situação Grêmio Arena, porque a gente sabe, o Marlon Passos redigiu um documento para a Arena não ser colocada como moeda de troca em um possível empréstimo, né? Colocar como garantia, na verdade, não moeda de troca, como garantia em um empréstimo que o Grêmio possa fazer futuramente. Marlon Passos deu esse passo inicial, e aí agora então o Felipe Jardim tem como proposta, né, dentro ali das suas ideias para presidente do Conselho, fazer isso passar para o estatuto, tá? Para ser de fato algo que não aconteça, a Arena ser uma garantia em um possível empréstimo no futuro do Grêmio. É importante porque a gente lutou bastante por essa situação da gestão da Arena. O Marcelo Marques vai doar e vai ser do Grêmio a partir do mês de novembro, e faltava colocar dentro do estatuto. Então o Felipe Jardim vem com essa proposta para ser de fato estar dentro
das normas do estatuto, então não ser como garantia, porque a gente não sabe, né, como é que vai ser o futuro, né? É uma coisa muito incerta, daqui a pouco o Grêmio passa por necessidades, aí chega um presidente e faz isso, né? Então, é algo que a gente lutou aí por 12, 13 anos para ser do Grêmio e passar de tal maneira como garantia seria algo tão baixo, né? Mas que a gente não pode ficar arriscando aqui, então vai estar no estatuto e a Arena não vai ser passada como garantia, pelo menos a ideia do Felipe Jardim, mas é algo natural que deve acontecer, né? Porque já foi o primeiro passo dado, agora em questão de realmente só colocar no estatuto, como eu disse. Mas é um passo importante que a gente dá aí dentro do conselho, dentro do que é importante para o torcedor do Grêmio, que é a nossa casa não ser colocada nessas situações complicadas. Então, é uma das ideias, ele que é apoiado aí por 17 movimentos gremistas, então, Felipe Jardim, que por enquanto, como disse, é o único candidato à presidência do Conselho, tá bem? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. Tu acha que vai pro pátio essas eleições presidenciais? Qual que é a tua expectativa? Quero saber a tua opinião, tá certo? Não te esquece, não deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.